Irmãs e irmãos, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos meditar nela, contando sempre com a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Nós escolhemos para nossa meditação um texto do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Nós vamos fazer a leitura dos 7 primeiros versículos deste texto. Isaías, capítulo 35. O texto bíblico diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Sarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem castigar os nossos inimigos. Então, os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão. E os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Pode ser que os irmãos e as irmãs estranhem os meus gostos musicais. Ele é bastante clássico, mas ao mesmo tempo também inclui músicas populares. Eu sempre apreciei e continuo apreciando as composições de Raul Seixas. Sim, eu sei que ele foi uma figura muito controvertida. E também sei que ele levou uma existência bastante complicada. E por causa disso ele viveu pouco, meros 44 anos. Mas apesar de tudo isso, eu continuo encantado com letras das várias de suas canções. E uma delas, por exemplo, é aquela canção que tem um título inusitado: O Carimbador Maluco. E a letra desta canção diz assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois, a água viva que ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar o monte. Nada acabou. Nada acabou. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Para mim, essas palavras são inspiradoras e apresentam uma mensagem muito adequada para os dias que nós estamos vivendo. Há muita gente que está carecendo de fé em Deus. Há muita gente carecendo de fé na vida.
Há muita gente que está precisando de uma palavra de ânimo que lhes diga: não desista, tente outra vez. Nós estamos em plena pandemia. Nesta semana, em nosso país, nós atingimos a marca de 100 mil mortos. Estamos com mais de 3 milhões de pessoas infectadas. Por enquanto, parece que não há luz no fim do túnel. E nessa situação eu pergunto para os irmãos e para as irmãs: será que ainda temos uma palavra de esperança? Será que ainda podemos dizer aos que estão cansados e desanimados: não desista, tenha fé em Deus, tenha fé na vida? Ou então, colocando de uma outra maneira, será que na Bíblia nós dispomos de alguma mensagem capaz de nos encorajar? Será que na Bíblia nós podemos encontrar palavras que nos fortaleçam? E nesta hora de culto a Deus, nós queremos focalizar, junto com os irmãos e com as irmãs, um texto bíblico que parece que foi escrito exatamente para nós. É um texto do passado, mas é um texto atual. É um texto que deu novo alento ao povo de Israel há milênios, mas é também um texto que pode nos conceder um novo alento nos dias de hoje. Mas o que foi que nós lemos mesmo? O que é que diz o capítulo 35 do livro do profeta Isaías? O primeiro ponto que nós queremos destacar está no versículo 3º e no começo do versículo 4º. Encontramos neles as seguintes palavras: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados. Nós temos aí uma informação a respeito dos destinatários da mensagem profética. A palavra de Deus estava se dirigindo a pessoas que estavam com as mãos cansadas, a pessoas que não tinham firmeza nos seus joelhos, a pessoas que se encontravam desanimadas. Mas a gente pergunta aí, quem é que estava nessa situação? Quem é que se encontrava com as mãos cansadas, com fraqueza nos joelhos e sob o domínio do desânimo? Para responder, a gente precisa conhecer um pouco da história de Israel no Antigo Testamento. O povo judeu, por volta do ano 600 a.C., tinha sido derrotado pelos babilônios. Os babilônios, comandados por Nabucodonosor, tinham cercado a cidade de Jerusalém, tinham invadido e conquistado a cidade santa. Foi uma terrível tragédia. Muitos foram mortos. Porém, mesmo os que não foram mortos, tiveram um destino cruel. As pessoas idosas e as pessoas enfermas foram completamente abandonadas à sua própria sorte. E as pessoas jovens, saudáveis, foram levadas para a Babilônia. E lá na Babilônia, os judeus passaram a amargar as saudades da sua terra. E, além disso, foram obrigados a trabalhar como escravos para os seus dominadores. Eram esses judeus que estavam com as mãos cansadas de trabalhar.
Eram esses judeus que trabalhavam como escravos e estavam com os joelhos fracos. E eram esses judeus que estavam dominados pelo desânimo. E foi exatamente a esses judeus que Deus enviou um profeta. Foi a esses judeus que Deus mandou uma mensagem. Foi a esses judeus que Deus transmitiu a sua palavra. Está aí o primeiro ponto que nós queremos destacar como uma lição preciosa para todos nós no momento presente. Ninguém gosta. Ninguém gosta de pessoas fracas e abatidas. Ninguém aprecia estabelecer um diálogo com pessoas que estão desanimadas. Mas Deus é diferente. Ele não abandona os fracos. Ele não despreza os desanimados. Ao contrário, o nosso Deus é aquele que se revela em Jesus Cristo e vem estar conosco nos piores momentos da nossa existência. Mesmo quando nós estamos com as nossas mãos cansadas, mesmo quando estamos com os nossos joelhos enfraquecidos, mesmo quando nós estamos sem nenhuma disposição, Jesus, revelando Deus, vem ao nosso encontro e Jesus nos dirige a sua palavra. Mas nós ainda queremos perguntar, mas se Deus vem nos dirigir a sua palavra, o que é que ele nos diz? O que é que Deus fala a pessoas com mãos cansadas, com joelhos fracos e desanimadas? E a resposta encontra-se no versículo 4 do texto que nós lemos, que diz assim: não tenham medo, animem-se, o nosso Deus está aqui. Para os judeus que estavam como escravos lá na Babilônia, essas palavras eram muito estranhas. Eram palavras difíceis de serem compreendidas, palavras absurdas demais para serem aceitas. Porque aqueles judeus tinham aprendido que Deus estava lá em Jerusalém. Aqueles judeus estavam acostumados a pensar que a casa de Deus era aquele majestoso templo edificado pelo sábio rei Salomão. Isso significava que quando estivessem mais perto do templo, eles estavam mais perto de Deus. E quando eles estavam mais longe do templo, eles estavam também mais longe de Deus. Era essa a mentalidade religiosa daquela época. E mais uma coisa, aqueles judeus tinham aprendido que o seu Deus era o Deus Todo-Poderoso. Tinham passado a vida inteira ouvindo que Deus sempre usaria o seu imenso poder para proteger os judeus, para guardar os judeus de todos os males. Aqueles judeus pensavam que eles nunca seriam derrotados por outros povos, porque os outros povos adoravam os outros deuses, mas o Deus de Israel livraria sempre o seu povo dos problemas e fracassos. E isso então significava que para os judeus, os deuses dos outros povos eram falsos deuses. E o único e verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Só que os judeus tinham sido derrotados. Eles estavam escravizados. E como é que ficava essa história do Deus Todo-Poderoso?
certamente eles deveriam aprender que os deuses dos outros povos é que eram poderosos e que o Deus de Israel era um Deus fraco. Ao que tudo indicava para eles, os deuses dos outros povos eram os verdadeiros deuses, ao passo que o Deus dos judeus, então, seria um falso Deus. E tendo em vista que Deus morava no Templo de Jerusalém, aqueles judeus pensavam que estavam muito longe de Deus, porque lá na Babilônia eles não podiam adorar a Deus, não podiam louvar a Deus, e não podiam também contar mais com nenhuma ajuda divina. Entretanto, foi exatamente lá na Babilônia que Deus levantou um profeta que proclamou aos judeus: animem-se, pois o nosso Deus está aqui. E quando os judeus estavam sofrendo os horrores da escravidão, o profeta proclamava: animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aí uma segunda lição preciosa para todos nós do texto bíblico que lemos. Deus não está conosco somente quando as coisas vão bem. Deus não está conosco somente quando tudo está dando certo. Ao contrário, Deus, mesmo nas nossas derrotas, Deus está presente. Mesmo quando nós nos sentimos fracos, impotentes, Deus está conosco. E Deus não está conosco somente quando nos reunimos no templo. Ele, na verdade, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus também está presente nos nossos lares. Mesmo nesses tempos de isolamento social, não estamos sós, porque Deus continua conosco. E aí vem a última pergunta, mas a presença de Deus faz alguma diferença? Será que a presença de Deus muda alguma coisa na nossa vida? E o próprio texto bíblico que nós lemos responde, porque ele diz assim: Deus vem para nos salvar. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. É claro que a linguagem bíblica é poética, e ela descreve aquilo que Deus faz. E eu penso que tudo que Deus faz pode ser resumido numa expressão desse texto. A expressão é: Deus vem para nos salvar. Os judeus que estavam como escravos lá na Babilônia tinham todo o direito de duvidar daquela mensagem que estavam ouvindo. Afinal de contas, eram judeus fracos, eram judeus cansados, eram judeus desanimados, e seus dominadores, os babilônios, eram fortes, eram ricos, eram poderosos. Não havia a menor sombra de possibilidade de que aqueles judeus iriam ser salvos. Tudo indicava que estavam perdidos, e completamente perdidos para todo sempre. No entanto, a mensagem do profeta era o de que Deus tinha o poder para mudar toda aquela situação. Coisas impossíveis se tornariam possíveis,
Coisas inimagináveis se tornariam realidade. Cegos voltariam a ver. Surdos voltariam a ouvir. Aleijados pulariam e dançariam. E mudos cantariam de alegria. E até a própria natureza seria alterada pelo poder de Deus. As fontes brotariam no deserto, os rios correriam em terras secas, e a areia quente do deserto haveria de se transformar num lago. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, serve para descrever o que acontece quando Deus está presente. Quando Deus está presente, tudo muda. Quando Deus está presente, coisas impossíveis acontecem. O nosso Deus é um Deus que tem poder. O cantor e compositor Raul Seixas, que se apresentava como um maluco beleza, em meio à tragédia da sua existência, ele foi capaz de escrever uma canção de esperança. Uma canção na qual ele dizia: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois, a água viva que ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Eu penso que nós temos muito mais motivos para vivermos com esperança. Nós temos muito mais motivos para dizermos ao nosso mundo que está cansado, ao nosso mundo alquebrado, ao nosso mundo desencantado e desiludido. Nós devemos dizer a todos que estão conosco: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beba a água viva que está na fonte. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Eu sei perfeitamente que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu sei que todos nós estamos sujeitos a ficar desanimados. Entretanto, assim como aconteceu há milênios, Deus vem ao nosso encontro e nos transmite nesta manhã as mesmas palavras que dirigiu aos judeus lá na Babilônia. Deus nos diz: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, não tenham medo. Animem-se, o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos salvar. Essa é a mensagem do texto bíblico. E essa mensagem do cântico que entoaremos a seguir. Não nos esqueçamos. Ele vem para nos salvar. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti.
seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Salvar. Ele vem, Ele vem oh para Senhor. te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.